Ser o que se pode é a felicidade. Não adianta sonhar com o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar ao impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e se pode ser. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. O Walter Ugumãe é um escritor que nasceu na Angola em 1971, mas se mudou logo cedo para Portugal. Ele se formou em Direito e fez pós-graduação em Literatura Portuguesa. O primeiro livro de poemas dele foi publicado em 96 e o romance foi em 2004. Foi um livro chamado Nosso Reino. Ele ficou mais famoso em 2007, quando ele ganhou o Prêmio José Saramago de Literatura, entregue pelo próprio José Saramago, o livro O Remorso de Baltasar Serapião. Em 2012 ele também ganhou o Prêmio Telecom Portugal de Literatura pelo livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que eu tenho aqui, mas ainda não li. Estou bem curioso para ler também. E O Filho de Mil Homens foi o quinto romance dele, escrito e foi publicado em 2011. Então, do que vai tratar O Filho de Mil Homens? Na verdade, ela é uma história muito simples. Ela vai contar a história de três pessoas: o Crisóstomo, a Isaura e o Camilo, que a princípio não tem nada em comum, eles não se conhecem, mas de algum modo essas três pessoas acabam se conhecendo e a história deles acaba convergindo e se transformando numa história maior ainda. Então, quem são esses personagens, né? O Crisóstomo já é apresentado pra gente na primeira frase do livro, que é muito boa. Olha o que o Walter Ugumãe escreve aqui. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Então a gente já sabe que o Crisóstomo é uma pessoa incompleta, e um dos motivos para ele ser incompleto é o fato de ele não ter um filho. A Isaura, ela é uma mulher, também um pouco mais velha, que não acredita mais no amor. É bom ver toda essa jornada dela de não acreditar mais no amor, e porque isso aconteceu, né? Porque quando ela era adolescente, ela teve uma relação sexual com o namorado dela da época, e ela achou, pra ela isso foi incrível, mas esse namorado dela sumiu no dia seguinte, nunca mais apareceu. Então a partir daí ela começou a não acreditar mais no amor. Já um pouco mais velha, ela se casou com um homem chamado Antonino, que pra gente no livro é apresentado como Homem Maricas, porque ele era um homoafetivo. E na noite de núpcias dele, ele também sumiu, desapareceu, e ela só vai ouvir falar dele muito, muito mais depois na história. Então todas essas sequências de decepções e muito mais coisas que acontecem com ela durante a vida dela faz com que ela chegue na idade adulta e não acredite mais em amor. E o Camilo, ele é apresentado pra gente um pouco mais novo, e ele é filho de uma anã. O Walter Ugumãe descreve pra gente como que é a vida dessa mãe dele, que era anã, e justamente por ser anã, tudo pra ela era renegado. Ela não tinha direito de ser feliz, ela não tinha direito de ter um namorado, ela não tinha direito de amar. É bem triste ver tudo que Walter Ugumãe escreve sobre essa mãe. E um dia, de repente, ela aparece grávida, né? E ela dá luz então pro Camilo, e ela acaba falecendo logo durante o parto. Então o Camilo, ele já cresce sem ter uma mãe, então ele vai morar com outras pessoas, e justamente por ter uma mãe que foi uma anã, ele também é renegado alguns direitos. 3 pessoas cuja vida é incompleta, e durante a obra as 3 pessoas vão completar uma outra. Então, como vocês podem ver, na verdade, a história é muito simples. Às vezes até parece que o Walter Ugumãe ele não escreve para contar histórias, mas ele escreve para mostrar a linguagem dele, né? Porque esse livro ele é escrito em prosa, né? Um romance, mas a linguagem do Walter Ugumãe ela chega a ser poética. Ele faz umas coisas incríveis com as palavras. Eu nunca tinha lido nada assim. Na verdade, esse é o terceiro livro dele que eu leio, mas desde o primeiro livro isso já me encantou completamente. O bom também de ler um livro como esse, que foi escrito em língua portuguesa, é que a gente não vai perder com a tradução, né? Porque então a gente consegue ver o lirismo que o Walter Ugumãe coloca no livro, já com as palavras na nossa própria língua. E isso é uma coisa que também não se paga, né? E além de tudo isso, o livro ele tem vários temas. Então a gente vai vou citar alguns aqui pra vocês, né? Então o feminismo é um tema que aparece muito no livro. Na verdade, o Walter Ugumãe ele é muito feminista. Tem uma entrevista muito boa dele com o Jô Soares, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem. E lá na entrevista ele fala que ele ama as mulheres
porque só elas conseguem dar o milagre da vida, né? Então a gente já vê que o Walter Ugumãe ele tem um afeto, um apreço pelas mulheres. E ele faz isso aqui no livro não só com as mulheres, mas com algumas outras coisas das quais ele fala também. Que primeiro ele apresenta uma visão preconceituosa sobre as mulheres e depois ele vai desconstruindo isso ao longo do livro. Então, quer ver uma coisa que ele fala sobre as mulheres aqui que é bem pesado, mas é muito bem escrito. Olha, as raparigas tinham uma ferida que nunca curariam. Estaria para sempre exposta e por ela sofreriam eternamente. Os homens haveriam de investir sobre essa ferida de modo cruel para que nunca pudesse sarar. Então, a primeira coisa que ele fala sobre as mulheres é muito preconceituosa. Mas, a partir disso, ele vai desenvolvendo essas falas e, no final do livro, ele já quebra tudo isso que ele falou e mostra uma versão não preconceituosa, uma versão super inclusiva. Isso é muito bonito. Ele também faz isso com a homoafetividade, né? Tem o personagem Antonino que ele é gay e é horrível as coisas que o Walter Ugumãe fala sobre ele e é horrível tudo que as outras pessoas fazem com o Antonino. Sério, ele sofre muito e é muito ruim de ler essas partes do livro, assim, chega até a dar um enjoo, sabe? E tem uma cena muito boa que o Crisóstomo tá explicando pro Camilo que não tem nada de ruim em ser homoafetivo. Então, como se ele estivesse explicando pro filho dele, e o Camilo, que seria o filho do Crisóstomo, tá aprendendo isso com o pai. Isso é muito bonito de ler. E tem uma coisa que o Walter Ugumãe aqui fala sobre os homoafetivos que é muito bonito, vou ler pra vocês. Os maricas eram como gente mais colorida a alegrar os passeios. Outra coisa que a gente vê também no livro, que eu acho que talvez seja o tema principal do livro, é o pertencimento. Já no título, O Filho de Mil Homens, ninguém é filho de 1000 homens, né? Mas, geneticamente falando. Mas é que ser filho de alguém ou pertencer a alguém não necessariamente envolve família, né? Envolve mais amor e afeto. Então, o pertencimento eu acho que é o tema principal do livro e ele conta como essas 3 pessoas, a Isaura, o Camilo e o Crisóstomo, que não tinham nada a ver um com o outro, de repente começam a se pertencer tão fortemente, tá? E o Walter Ugumãe, ele também tem uma definição incrível sobre amor, que ele fala aqui na página 111, eu vou ler pra vocês também. O Crisóstomo explicava que o amor era uma atitude, uma predisposição natural para se ser a favor de outrem. É isso o amor, uma predisposição natural para se favorecer alguém. Ser, sem sequer se pensar, por outra pessoa. Então é muito bonito isso que o Walter Ugumãe fala sobre o amor, né? Esse livro também tem uma pitadinha de realismo fantástico que até lembra um pouco o Gabriel Garcia Marques. Tem uma cena, mais da metade pro final do livro, que existe um fazendeiro lá, que ele é dono de terras e ele é muito rico. E ele tem uma galinha que ele fala que é uma galinha gigante. E até perguntam pra ele, nossa, mas não é um avestruz? Ele fala, não, é uma galinha gigante. E realmente é uma galinha gigante, não é nenhum outro animal que eu já tenha visto. E tem uma mulher que fala assim, ah, vamos matar essa galinha e fazer um super ensopado. Daí esse cara fala assim, não, não mata, porque ela é uma galinha mágica e não se deve matar galinhas mágicas. E essa mulher, ela vai lá, mata essa galinha e quando ela vai comer a galinha, acontece uma coisa muito engraçada. Não é engraçada assim, mas acontece uma coisa muito bizarra com ela. E daí o cara ainda falou, falei que era uma galinha mágica, não devia ter matado ela. Então esse livro ele tem um pouco de tudo, na verdade. É um livro que ele tem várias camadas também, então eu acho que uma leitura desse livro aqui não é o suficiente. Você tem que reler ele várias vezes, como qualquer obra do Walter Ugumãe. Porque, sério, a história, como eu falei, é muito simples, mas tudo que ele descreve é lindo demais. Eu gosto muito de ler à noite. E eu li esse livro à noite, assim, quando tava meio frio. E daí parece que as palavras do Walter Ugumãe, elas te abraçam e te esquentam, assim, é uma coisa incrível. É um lirismo totalmente poético. O que esse homem faz com as palavras é uma coisa absurda e é quase inédito, assim, em língua portuguesa. Recomendo fortemente. Se você já leu O Filho de 1000 Homens, me fala o que achou. Ou se tem vontade de ler, também me conta. Se já leu alguma outra coisa do Walter Ugumãe, também deixa um comentário aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal para receber mais vídeos meus. E ajudem a compartilhar, por favor. Até a próxima. Tchau, tchau.